Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui para conversar com um cara muito especial, uma pessoa que eu sempre tive muita vontade de conversar, porque é um profissional extremamente experiente, prestigiado aqui na nossa cidade de Sorocaba e toda a região também. Um jornalista que já está há muitos anos na área e já entrevistou muita gente. Que eu sempre brinco com o pessoal do jornalismo, assim, né, da galera que é da área, né? Quem que entrevista o entrevistador? Então hoje eu tô aqui para entrevistar um cara que entrevista muita gente também. Hoje o nosso bate-papo vai ser com um dos jornalistas mais incríveis aqui da nossa cidade. Eu admiro demais o trabalho dele. Hoje o Fernando Guimarães, é com ele que eu vou conversar. E com o Fernando também, jornalista da Rádio Cruzeiro FM 92,3, um cara que está já há muito tempo aí nessa caminhada, né, Fer? Uma longa estrada, já muita gente que já conversou e sempre se reinventando, inovando. Eu até estava falando um pouquinho para ele aqui antes de começar, né? E aí, Fer, não é puxação de saco, tá? Sim, é de verdade mesmo, cara, de coração. É um dos jornalistas que eu mais admiro aqui da nossa região, um cara que sempre faz uma análise ímpar de muitas situações, comentários extremamente pertinentes. Então, se você ainda não conhece, acredito que você já deve conhecer, mas se você não conhece o trabalho do Fernando, acompanhem ele na Cruzeiro FM, que eu tenho certeza que a hora que vocês escutarem a voz dele, é uma voz grave, não tem como não reconhecer. Vocês vão ouvir essa vozeirão aí, vocês já vão saber, vocês podem esperar que vem análises muito boas, comentários muito pertinentes. E hoje ele está aqui para dar uma aula para a gente também falar um pouquinho sobre a carreira dele, sobre essas análises e muitas coisas que ele faz durante a sua carreira. Fer, mais uma vez, obrigado de coração por ter aceito esse nosso convite e para a gente fazer esse bate-papo aqui, cara. Legal, Vinícius. Obrigado aí, obrigado pelo convite. Especial e incrível o convite, né? Isso com certeza é. Obrigado aí pelas palavras também, agradeço muito. São 3 décadas, aí, um pouco mais de 3 décadas na área da comunicação, a maior parte dela aqui em Sorocaba e região, é verdade, né? Desenvolvendo todas essas aptidões, essas habilidades, e é aquilo que eu sempre falo, Vinícius, a gente parece que está sempre aprendendo todo dia, e a cada pauta que você recebe, ou cada reportagem, entrevista que você vai fazer, é como se fosse a primeira vez, né? Isso faz parte do processo e eu acho que isso é importante, né? Mantém a pessoa num grau da humildade, sabe? No reconhecimento divino, né? Você falar, puxa vida, né? A que ponto eu cheguei. Mas agradeço você, Vinícius, agradeço o Rafa aí também que está conosco aqui também, o pessoal aí na internet, o pessoal no YouTube também que acompanha lá a Cruzeiro FM, o Jornal da Cruzeiro também, né? Todos os dias lá na live. Comunicação é algo que depois que você é picado por ela, cara, não tem o que fazer, velho. Você não sai dela. Né? Não tem. E assim, a comunicação, ela traz uma possibilidade, né? Uma possibilidade à pessoa de ela ter percepções, né? De ter análises um pouco mais independentes, né? A gente sabe que existem muitos colegas, jornalistas, e claro, né, a gente respeita todos os colegas, né? Que obviamente defendem certas posições. E você fala, né, do comentarista e tal, depois de 3 décadas eu virei comentarista, né? Eu já fui apresentador do Jornal da Cruzeiro, junto com o Fábio Andrade lá atrás também, né? Comecei na Cruzeiro FM, especificamente na Cruzeiro FM em 2011, mas já trabalhava em rádio desde 94 para cá também, e fazia apresentação, e naquela ocasião até muitas pessoas falavam assim, legal, né? Falta um comentarista, faltam os analistas. A gente deixa esses comentários, essas análises sempre com os especialistas que nós levamos lá. Porque jornalista é aquela velha história, né, Vinícius? Você sabe disso. É o cara que tem o conhecimento da generalidade, por assim dizer, mas ele permite que os entrevistados de todos os segmentos, né, os que você entrevistou aqui, por exemplo, políticos, economistas, o Geraldo Almeida, né, grande amigo também, e entre outras personalidades que você já trouxe aqui nesse espaço, né, no Papo Público, que tem, obviamente, essas condições plenas de te dar uma análise, né, e fazer comentário daquilo que realmente está acontecendo. Mas o jornalista tem essa possibilidade também, né, por meio das perguntas, e você fala, né, aprendendo, né, jornalista vive aprendendo, cara, sabe por quê? Porque a gente pergunta, nós somos perguntadores, né, a gente pergunta e na resposta a gente aprende. Então é como sempre se você estivesse entrevistando um professor, né, em diversas áreas, isso é muito gostoso. Quando você tem essa percepção, né, hoje, né, muitos jornalistas aí, estagiários que estão começando, né, na carreira de jornalista, a gente sempre fala, né, viu, fique à vontade, bate papo, conversa,
tenta se interessar pela pessoa com quem você está conversando, presta atenção, né? Não fica só no celular, né? Hoje virou, né, a questão do celular está o tempo todo com a gente, né? Mas presta atenção na pessoa, que é mais importante, para você poder entender, né, aquilo que está passando, o que a pessoa tem para falar. Então, tudo isso faz diferença na vida do comunicador. Com toda E certeza. você fazendo esse trabalho que você faz aqui, muito bem, parabéns aqui pelo espaço aqui, o espaço é incrível, cara. Obrigado. Muito bom, gostei, viu? Muito bem colocado o espaço aqui também, a gente está na Rua Aparecida, aqui em Santa Rosália, muito bem localizado também, e você está tendo essa possibilidade de vir entrevistar outras pessoas. E quando eu recebi o convite especial de vocês aí também, eu já me remeti ao Vida Pública, que nós fizemos um tempo lá no Jornal Cruzeiro do Sul, eu trabalhei muitos anos lá no Jornal Cruzeiro do Sul também, e a gente fez mais de 200 entrevistas com pessoas de diversos setores e segmentos, cara, que você nem faz ideia. Mas é bacana, era meia hora de bate-papo e era para o YouTube, né? A gente deixava disponibilizado lá. E tá lá, tá disponível lá, quem tiver curiosidade de conhecer, e são pessoas que têm relacionamento com Sorocaba, com as cidades da região, porque é importante que a gente traga, como você tem feito, trazer gente da nossa gente mesmo, né? Sim. Que tem o conhecimento, que tem histórias para contar e que, mal ou bem, tem referência com a população, com o sorocabano, com o povo da região, né, das outras cidades. Isso é muito legal, né? Essa química é bem bacana, eu gosto muito. Exatamente, Pedro, eu também, cara. E você estava falando de coisas bem importantes que eu já ia, na verdade, até pegar um gancho para te perguntar. Você trouxe uma parte que eu também, além de jornalista, eu também sou professor e gosto muito de estar sempre próximo dos jovens, porque é como você bem trouxe, né? Nós aprendemos no jornalismo todos os dias, mas eu acho que o fato de você também estar com as gerações mais novas e também com as gerações mais velhas também é um fator de aprendizado fantástico, né? E quando você traz a perspectiva do jovem hoje, né? Do jovem que está sonhando em ser jornalista um dia, ou do jovem que está começando uma carreira na área de jornalismo, você trouxe pontos extremamente importantes, né? Mas eu gostaria de saber a sua análise, o que você enxerga para o jornalismo no futuro, né? Hoje você trouxe uma essência muito importante, que é de fato prestar atenção no convidado, na conversa, tá com os ouvidos atentos, mas o que você enxerga diante de toda esses mais de 30 anos de carreira que você tem, que você passou pela transformação digital, né, da entrada do jornalismo, de como é o jornalismo hoje, de como foi o jornalismo há 30 anos atrás, e o que você acha que vai ser do jornalismo daqui 20 anos? O jornalismo ele não vai sair de moda, né? Ele vai, obviamente, sempre se adaptando. E a gente sempre pega como exemplo muito importante o rádio. O rádio é uma figura, um veículo de comunicação que passou por muitos anos também com aquela suspeita de que vai deixar de existir agora com a TV. Ele continuou. Vai deixar de existir agora porque está chegando a internet, a informática. Ele continuou. Vai deixar de existir porque agora tem as redes sociais, né, as plataformas aí. E continua. Hoje, dificilmente você pega alguém num carro que não tem um rádio e que tem interesse em ter notícias e informações que não está lá sintonizado numa emissora que está passando notícias e informações. Então, assim, o jornalismo hoje, ele vai passando por muitas mudanças, acompanhando, obviamente, a tecnologia. Hoje nós estamos aqui, né, dentro de uma tecnologia, né? Você está possibilitando isso por meio do Instagram, que alavanca, né, o teu programa lá no YouTube, que você tem a conta. Então, essa já é uma realidade importante do jornalismo. O jornalismo hoje, ele atua de uma maneira diferente do passado, né? 20 anos, um pouquinho lá atrás, você via a figura do repórter, né? Eu fui repórter, eu comecei como repórter policial lá atrás. Minha carreira, eu comecei em 1992, no Jornal Diário de Sorocaba. Foi uma oportunidade que aconteceu, e por isso que eu falo, as oportunidades sempre são Deus, né? As oportunidades vêm de Deus, né? Ele coloca para você e você tem a sua responsabilidade, o seu compromisso de colocar isso à frente. O resto ele vai provendo. E lá atrás você tinha a figura do repórter com um bloco de anotações, né, com um gravador, com uma caneta, né, que saía a pé, que saía de ônibus, né, às vezes indo para delegacias, prefeituras, câmaras municipais e passando até um período de tempo dentro desses espaços sem necessariamente estar na redação. Por quê? Hoje o jornalista você pega, é de 5 ou 7 horas de trabalho, né, que é o padrão que o sindicato dos jornalistas, a consolidação, a lei de trabalho determina que seja de 5 a 7 horas e tal, mas hoje, né, hoje é diferente. E você atua de uma maneira, por exemplo, eu fico 5 horas
6 horas dentro de um veículo de comunicação, ou eu fico 3 ou 4 horas fora desse veículo de comunicação e depois eu só volto no final do meu expediente para escrever. Isso acontecia muito lá atrás. Então você chegava numa redação, estava vazia, por exemplo, né? Eu falo assim, nossa, a redação está vazia, é porque todo mundo está na rua, porque não existia outro mecanismo, senão o telefone, né, para você conseguir informações. Então você tinha que estar na labuta, tinha que estar na rua. Ah, mas o repórter continua na rua, continua. Que bom, né? Que não saia, né? É importante. Pelo amor de Deus. Imagina o André Fazano, lá, nosso colega, que faz, né, o Vinícius Lara, que faz, por exemplo, trânsito, né, todos os dias no jornalismo. Não, vai fazer trânsito aonde? Sentado na cadeira da redação? Não dá, né? Você tem que estar lá no espaço para passar a informação, né, certinha. Então, isso mudou bastante, porque hoje você tem o Instagram, você tem o WhatsApp, você tem as redes sociais e outros canais de informações que trazem aquilo que o jornalista precisa, a matéria-prima, que é a informação, o conteúdo que ele pode chegar ou em texto, ou em gravação, ou em vídeo, ou em foto. Então, o que as assessorias de imprensa fazem também, né, quando manda material corporativo, né, que tem interesse também na publicação de utilidade pública, né? Isso é importante sempre a gente destacar, né, que o jornalismo tem utilidade pública. Ele não é um serviço público, ele é de utilidade pública. Existe uma diferença nisso. A prefeitura, os órgãos públicos, eles são serviços públicos. Eles estão lá para oferecer esse serviço. Por vezes, muitas pessoas achavam, bom, mas não é jornal, não é rádio, vocês têm que ir lá fazer. Não, necessariamente, né? Não é bem assim. Né? A gente é utilidade pública, existe essa diferença. Mas uma diferença muito tênue, né? Então, aí, quando você pega essa pessoa, você fala, puxa vida. Então, eu vejo, Vinícius, que o jornalista ele vai continuar existindo hoje com essa modificação, mas é muito importante, e isso eu sempre oriento os estagiários, os estudantes, quando é possível. Eu também sou professor de português instrumental. Quando o professor Geraldo Almeida tinha um colégio técnico aqui em Sorocaba, eu trabalhei lá como professor de português instrumental e foi uma experiência muito legal, muito gratificante, dando aula para o pessoal dos cursos técnicos. E assim, era falar de português mesmo, sabe? A gramática e tudo mais. Tanto é que eu tenho um papel lá no veículo de comunicação que eu trabalho como revisor, tenho essa responsabilidade em alguns casos também para não passar erros, mas acontecem, né? Sim. Os erros acontecem, é normal. Então, eu passo como orientação como professor com essa didática de que, olha, é legal você pegar a informação que está lá no Instagram, é legal você pegar a informação que está chegando por telefone, quase hoje você nem usa mais o telefone, né? Ainda utiliza. Mas pegar no WhatsApp, no Instagram e trabalhar essa notícia. Mas é muito importante que você esteja no local, porque a percepção e o olhar do jornalista no local em que está acontecendo um evento, ele é muito diferente, Vinícius. Sim. É totalmente diferente de você estar por trás, né, de um aparelho de celular dando a informação. Ela fica burocrática? Ela fica, mas você dá a notícia. Então, como eu penso? Eu penso que você deve usar essas ferramentas. Você pega lá uma notícia que chegou no Instagram, no WhatsApp, faz uma pré-confirmação, como no rádio a gente faz também, né, que tem a informação com rapidez, e você pega essa informação e disponibiliza ela. Só que depois você precisa ir até lá e apurar melhor essas informações, trazer mais detalhes. E isso faz diferença para o teu ouvinte, para o teu leitor, sabe, para o telespectador, para quem está acompanhando o teu canal, né, o teu veículo de comunicação. Numa entrevista como essa, você está trazendo o conteúdo pronto, né, porque o entrevistado está aqui, né, você está já passando essas informações, trocando experiências, né. Agora, para você ir buscar a notícia, você tem que ir até lá, né, para trazer esses detalhes. E olha, eu falo para você, por experiência, eu já peguei cada coisa, né, uns detalhes que às vezes escapam, você fala assim, opa, e aí isso acaba gerando outras pautas e aí vai embora. Isso então, que você... É muito legal. Desculpa te interromper, mas isso é legal que você trouxe, até para o pessoal que está nos assistindo. É importante entender, e talvez haja essa curiosidade, saber de fato como é que é esse fluxo, né, Fer? No sentido assim, como é que quando chega um ouvinte lá e fala assim, olha, aconteceu tal situação aqui no bairro, como é que, se você puder exemplificar como é que é esse fluxo, né? Eu acho que é bem legal para quem tem essa curiosidade de entender. Será que a notícia, o ouvinte avisa e aí eles só copiam e colam? Como é que funciona? Se você puder explicar esse fluxo. É um pouco de tudo e um tudo de pouco, né? Faz parte do processo. É assim mesmo. O fluxo, ele é bem isso mesmo que falou, é um pouco de tudo e um tudo de pouco, né? Eu costumo falar que você tem um pouquinho dali, um tudo daqui, sabe? É uma misturinha de coisas aí. Os ouvintes, né, o leitor, né, o cidadão, vamos dizer assim, o cidadão, para você pegar de uma forma genérica,
ele tem um papel fundamental como cidadão de passar as informações para o jornalista. E quando essas informações elas são pertinentes, de utilidade pública e realmente vai fazer a diferença, você pode desenvolvê-las como pautas maiores, inclusive trazendo entrevistados com relação a isso, ou apresentando a situação para um entrevistado. O caso do prefeito, por exemplo, uma reclamação que chega com relação lá, no dia a dia, falta de medicamento na rede básica de saúde. O prefeito Manga disse que já não tem mais, ele já até afirmou isso lá na rádio para a gente também. Mas existia o problema da falta de medicamentos. E aí os ouvintes mandam mensagens lá no WhatsApp, mensagem de áudio, mensagem gravada, escrita, né? E a gente passa isso para a assessoria de comunicação, passa para o prefeito perguntando sobre isso. Então isso ele se torna uma pergunta mais específica. Mas você consegue amplificar uma situação como essa, por exemplo, numa reportagem, para mostrar como está a situação hoje de fato da rede básica de saúde. É só medicamento que está faltando? E médico, e atendente, e enfermeiros, né, e o profissional da área da saúde, e a estrutura dessas unidades de saúde, como estão hoje essas estruturas. Então, isso tudo você consegue amplificar, mas aí você amplifica com uma reportagem, né, aí você pode desenvolver essa reportagem com base naquilo que o ouvinte passou. No trânsito hoje, no dia a dia, o rádio ele passou por esse processo, né? Quando surgiu o WhatsApp lá atrás, a gente, por exemplo, eu era produtor, eu pegava as informações, atualmente sou produtor também, mas você pegava as informações por telefone e alguns ouvintes gravavam a participação, outros preferiam que a gente apenas falasse. Então se anotava, passa para o apresentador fala qual está sendo o problema, e às vezes a pessoa gravava, você colocava no programa, punha no ar e boa. Com o WhatsApp foi muito engraçado, Vinícius e o pessoal que nos acompanha aqui, porque o pessoal ficava meio retraído, cara, ficava meio com o pé atrás, mas será que eu mando um áudio mesmo? Ah, mas minha voz não é boa, eu não tenho boa dicção, eu não sei falar direito. Então aí às vezes o pessoal mandava o áudio e falava, não ponha meu áudio, por favor, só diga o que está acontecendo aí com as suas palavras. Ok, tudo bem, a gente respeita, né? Só que aí a gente começou a incentivar, né? Na época o Fábio Andrade lá como apresentador, eu estava como assistente dele também, e aí a gente estimulava os ouvintes a falarem. E, cara, é incrível, Vinícius, é muito legal. O ouvinte, né, o cidadão é muito bom, né? É um personagem importantíssimo no jornalismo, cara, não pode faltar. Eu tenho um respeito muito grande por ele, sabe? Eu me divirto com eles, tem gente que critica a gente, tem os haters, tem os que nos amam, tem os que nos odeiam, mas eu gosto de todos eles. Pode falar mal, pode criticar, tem uns que falam, você é à esquerda, você é à direita, olha, eu não sou absolutamente nada, só estou aqui fazendo meu papel, mas tudo bem, eu respeito a sua opinião. Mas é importante a participação dessas pessoas, cara. Por quê? Quando alguém ouvia a voz e falava assim, bom, pode colocar meu áudio aí, não tem problema não, tá bom. Aí você começava a colocar o áudio das pessoas e a gente foi ampliando isso. E conforme a gente colocava o áudio de uma pessoa, a outra ouvia aquele falando, bom, eu vou falar também. E parece que ela não fala tão bem assim. Encorajou, mas acho, né? acho que eu falo melhor. Né? Aí ficava aquela disputa e o pessoal começou a mandar. Aí isso, rapaz, hoje em dia o WhatsApp ele é uma ferramenta para o rádio, né, para qualquer outro veículo de comunicação, mas em especial para o rádio, quando você tem o serviço do trânsito, né, e a maior parte do rádio jornal tem o serviço do trânsito, o pessoal participa muito e você percebe, você tem uma audiência ali, você consegue medir essa audiência. É uma ferramenta de mensuração mesmo, sabe? De participação, de audiência desses ouvintes. E são vários, em diversos lugares da cidade e ajuda muito. Porque enquanto o repórter está em um determinado ponto da cidade, de repente aconteceu um acidente lá na Celso Charuri, por exemplo, e o repórter está na Itavuvu, falando do trânsito lá, ou está no Cerrado, falando do trânsito de lá, mas aí o acidente é importante, olha, tá parando, parece que tem... Nossa, hoje o pessoal manda vídeo também, né? Começam a mandar vídeo pelo WhatsApp, fotos, e aí eu falo, o repórter vai ter que ir para lá, aí o repórter vai até o local para confirmar aquelas informações. Mas, geralmente, todas as informações que são no dia a dia, que os ouvintes passam para a gente, pelo menos no caso do rádio, são informações extremamente valorosas, importantíssimas, né, para o dia a dia do jornalismo e ajuda muito as demais pessoas que estão no trânsito. De repente, alguém que está indo no caminho lá da Celso Charuri, teve um acidente, lá está congestionado, e já desvia a rota. Sim. Tem muita gente que agradece, fala, nossa, eu agradeço. Sim. Aí, pô, obrigado. Se vocês não falassem, eu ia estar lá no meio do trânsito também. E ninguém quer ficar num congestionamento, né? Principalmente quando é um acidente. Então, muitas coisas hoje chegam por meio dos ouvintes e viram pauta ou pautas, como questionamento para a gente fazer às assessorias ou aos entrevistados, ou para gerar pautas também
de entrevistar mais de uma pessoa. Então aí quando você tem esse peso maior, que você vai ter, vou ter o Vinícius, vou ter o Rafa lá, como um dos entrevistados aí no assunto, vou ter mais uma terceira pessoa, aí você compila tudo isso numa reportagem. Você faz uma pauta, passa para o repórter vai lá, desenvolve a entrevista, desenvolve a reportagem e coloca no ar. Então, o processo hoje da tecnologia é como no telefone. Antigamente você atendia ao telefone, a pessoa passava uma situação, se anotava, passava para o pauteiro, e o pauteiro, que é um jornalista também, mais experiente, ele ia lá, consultava, checava as informações, não, isso aqui vira uma pauta legal, vamos embora. E aí você tinha uma produção bacana para fazer o jornal no dia a dia, para fazer o rádio, para fazer a TV, né? E hoje a mídia social, ela permite você ter a pauta já praticamente pronta, né? Aconteceu um determinado episódio num lugar qualquer, pode ser um acidente ou qualquer uma manifestação que seja. Hoje você tem vídeo monitoramento e essa informação ela já chega pré-pronta para você. Então você já tem condições de colocar essa informação porque você tem certeza de que aquela informação é verdadeira. Porque hoje o jornalismo ele tem uma batalha grande com relação às fake news, né? Tem muita gente que fala, tudo isso é fake news e tal. O nosso compromisso enquanto jornalista, nos veículos de comunicação sérios, consolidados, é de passar informação verídica. Então a gente tem uma preocupação enquanto jornalista de apurar aquela informação antes de você soltar. E mesmo assim acontece o que a gente chama, né, na linguagem do jornalismo, barriga. O cara deu uma barriga lá. 7 pessoas ficaram feridas gravemente num tal acidente, quando na verdade eram 3, ou quando na verdade eram 14, ou de repente houve morte, você não tem essa informação. Mas tudo isso faz parte do processo de apuração da reportagem. Você está dando, veja, você está dando a notícia de que há um episódio, aconteceu alguma coisa. E aí você vai atrás do que aconteceu, desse alguma coisa, para trazer esses detalhes de como aconteceu. Porque as pessoas têm a curiosidade de saber mais, nossa, como aconteceu isso? Sempre as pessoas perguntam, né? Nossa, mas como foi? Você fala, sofri um acidente, aconteceu alguma coisa, nossa, eu fui para uma entrevista, e como foi? Né? Tudo é como foi, porque as pessoas têm a necessidade de saber como foi, não só saber o porquê ou o que aconteceu. As famosas 6 perguntinhas, sabe? Sim, o lead, né? O lead, a gente tem as 6 perguntinhas, hoje ela está difusa, né? Mas tecnicamente, né, no jornalismo técnico, né, você tem as 6 perguntinhas básicas aqui. Me ajuda aí, Vinícius, vamos ver se eu lembro. Que é o que aconteceu, onde aconteceu, quando aconteceu, quem está envolvido, né, onde aí que o Rafa já falou também, né, quem está envolvido, por que aconteceu tal coisa, e a 6ª pergunta, que é a mais importante, como? Perfeito. Cara, qualquer coisa, se você tiver conversa com sua esposa, na sua família, e você vai contar uma história, porque o jornalista é contador de histórias, né, de histórias verídicas, né? E aí você vai contar um episódio, uma história, algo que aconteceu com você, para sua esposa, para sua mãe, para o seu pai, para o seu amigo, para o seu irmão, para o seu tio, enfim, seja lá quem for, a pessoa tem a certeza. Se você só falar o que aconteceu, ela vai falar, mas como? Primeira coisa, né? Primeira trucada. Como foi isso, né? Não tem jeito. Então, isso é muito legal. E eu falo muito pro pessoal, né, que está começando, né, os jornalistas de início de carreira, viu? Exercite isso, é importante. Para o rádio, quem quer trabalhar no rádio ou na TV, exercite a leitura em voz alta. Você que faz aqui o programa de entrevista, exercite uma leitura em voz alta, lendo para você mesmo, ou para sua esposa, para sua mãe. Vê como que eu estou lendo isso aí. Porque essas pessoas, elas não têm o conhecimento técnico, mas elas ajudam muito você. Minha esposa já me ajudou muito, meus pais já me ajudaram muito, meus irmãos, parentes, enfim, amigos, com situações que você fala, opa, realmente, isso aqui eu preciso dar uma melhorada aqui, preciso dar uma melhorada ali. E é importante que você se veja também, né, depois que você faz esse processo. Então, a elaboração, já voltando lá para a origem da sua pergunta, a elaboração da pauta, ela parte de todas as formas. Vem informações que sejam oficiais, dos governos, de empresas corporativas, né, enfim, do sistema de segurança, né, polícia, entre outros. Você trabalha essa informação como notícia e aí você desenvolve essa pauta com entrevistados para você desenvolver um conhecimento, para você dar a oportunidade à pessoa de ela formar a opinião dela, né, com relação àquilo. Você não está interferindo na opinião, diferente de um comentarista ou de um cara que é analista, por exemplo, ou um colunista, né, um editorialista. Eu sou responsável lá pelos editoriais da rádio, né? A diretoria lá me confiou esse trabalho e é um trabalho importante. Eu tenho uma responsabilidade muito grande, porque quando a gente escreve um editorial, a gente escreve o texto conforme a empresa, né, pensa sobre um determinado assunto. Então você precisa ter o conhecimento, né, dessa empresa. Então você precisa ter essa química, né? Então, essa empresa, ela
pensa dessa forma. Então eu tenho que trabalhar nessa linha, porque o editorial ele trabalha com uma linha, né? Mas ele não influencia uma opinião, ele influencia a reflexão de um determinado assunto do ponto de vista do veículo de comunicação. Então é importante você diferenciar. Hoje, como comentarista lá no Jornal da Cruzeiro, a diretoria também, o presidente, que é agora atual vice-presidente, Alexandre Latuf, um abraço aí para ele também, ele me deu essa responsabilidade, a responsabilidade de ser comentarista. E é uma responsabilidade, sabe, Vinícius? Porque quando eu apresentador ou produtor, eu, Fábio Andrade, enfim, outros colegas já de mais tempo, a gente entende que o jornalista que está apresentando, ele não pode fazer o comentário, porque ele é o cara que está passando a informação, está passando a notícia. A visão que o ouvinte, que o cidadão tem, do ponto de vista de quem está dando a notícia, é de que ele tem que dar a informação pura e simplesmente a informação. Perfeito. A análise fica para alguém, ou para um cara que entende, um especialista na área, ou, né, um comentarista, um jornalista experiente, ou alguém que é de confiança e que vai fazer um comentário. E eu digo para você que foi uma responsabilidade. Eu falei, olha, é uma responsabilidade muito grande, vou precisar da ajuda de todos vocês, né? Eu vou precisar da ajuda do comentário de vocês, para não estender muito o comentário, não ficar uma coisa muito longa e chata, você tentar chegar no ponto. Eu estou aprendendo ainda, né? Eu estou aprendendo e aprendo sempre, todos os dias com isso. Mas é muito bom esse processo de aprendizado e você trabalhar essa dinâmica de você tentar pegar outros pontos que, de repente, a notícia em si ela não traz esses pontos. Um editorial traz o ponto de vista da empresa, mas o comentarista, a pessoa que faz a análise dos fatos, e é sempre assim, é dos fatos, você não faz juízo de valor de pessoa, o juízo de valor das coisas. Você faz análise dos fatos, ó, o que está acontecendo é isso. Do ponto de vista político é isso, do outro ponto de vista eleitoral é isso, do ponto de vista econômico é isso. Então você tem que ter, colocar na balança para tentar dar esse equilíbrio. E é um processo muito difícil, não é fácil você fazer uma análise de comentários com base em fatos que acontecem no dia a dia. Porque você tem a sua opinião, né? Eu penso uma coisa, eu acho isso que não está certo, né? Mas isso eu acho que está errado, né? Ah, não, mas isso está legal, mas por que estão dizendo que está errado? Então eu tenho que dosar muito o que o Fernando Guimarães pensa com o que a empresa pensa, porque eu não estou fazendo um editorial nos meus comentários, porque eu não vou fazer a leitura do editorial, mas apenas propor ao cidadão que está ali, seja ele concorde ou não, não importa, faz parte do processo democrático, de passar essa reflexão para ele. Não, ó, ok, eu respeito a sua opinião, mas pense desse ponto de vista. Como que você pode analisar uma situação como essa? Hoje, por exemplo, está essa discussão da escala 6:1. Vai reduzir de 44 para 42, para 40 horas. Foi aprovado lá na Câmara dos Deputados em 2 tempos. Agora vai para o Senado. O Senado já está querendo apresentar uma PEC em substituição. Já é um outro pensamento desses legisladores no Senado que pode mudar alguma coisa. Ah, mas já está valendo? Bom, tem muitas empresas que já começaram a fazer esse processo de modificação, 5:2, né? Só que você tem que analisar do ponto de vista econômico para o empresário, você não pode ignorar esse setor, né? O tributo, o custo que o empresário tem na contratação de um funcionário em CLT é muito alto. Em PJ, ok, mas em CLT o custo é muito alto. E isso eleva muito. E quando você tem de diminuir o tempo de trabalho de uma pessoa para dar mais tempo para ela descansar, para ela ficar com a família, que isso é muito importante, né? A pessoa ter o lazer, né? Hoje, muitas pessoas sofrendo aí de burnout, entre outras coisas, é necessário você ter esse convívio com a família, mas a gente tem que pensar que a produção, a riqueza de um país, ela tem como base justamente o produto, e o PIB. Você só tem riqueza se você produz. Se você ficar sentado na sua casa assistindo lá TV, ou Netflix, ou qualquer outro streaming que seja, você não está produzindo nada, né? Você não está gerando riqueza. Né? Óbvio, você está pagando lá o serviço, ok? Mas isso não significa que você está gerando riqueza. Então é importante que a mão de obra que nós possamos oferecer, ela esteja lá colocada. Mas você pega trabalhadores na área de serviços, do comércio, do shopping, que trabalham lá 6:1, é sofrível mesmo, é pesado. Mas eu digo que hoje o emprego, tem muito emprego, mas o emprego no Brasil aumentou, é verdade, o governo federal fala muito sobre isso. Mas não temos emprego de qualidade. E quando a gente fala de emprego de qualidade, é aquele emprego que você é contratado por uma empresa, contratado por alguém, e você vai recebendo um salário ok, que te dá possibilidade de você trabalhar durante aquele período e não fazer mais nada, a não ser ficar com a tua família e depois do teu expediente curtir as outras coisas, estudar, ler um livro,
assistir televisão que seja, sair com a família de final de semana. Hoje o brasileiro, na maioria dos casos, tem que ter 2 turnos, 2 trabalhos, porque hoje a média salarial, R$ 1.800 a R$ 2.500, essa média salarial, ela não possibilita para um homem de família, uma mulher de família, manter, né, o dia a dia de uma maneira ok, sabe? Que se fala assim, não, pô, beleza. Aí eu ponho comida na minha mesa? Ponho, mas você tem contas a pagar, ou seja, financiamento da tua casa, ou o aluguel que você está pagando, as contas normais de serviços, luz, água, aquela coisa toda, né, o transporte, alimentação, tudo isso a gente vai, todo dia a gente precisa, né? Todo dia, não tem como ser diferente. Então, essa questão, quando você coloca um projeto como esse para ser aprovado, a toque de caixa, ele é importante do ponto de vista do que nós analisamos aqui? Ele é. Só que ele precisa ser melhor estudado e melhor debatido com todos os outros setores, inclusive com os empresários. A gente não pode fechar os olhos, porque se você começar a ver empresas fechando, o microempreendedor, pequenas empresas perdendo seus lucros porque teve que reduzir o horário e manter o salário daquele funcionário, daquele trabalhador, você começa a ter um apagão. Aí você começa a gerar desemprego, porque eu não posso manter você, não posso manter aqui, eu vou ter que reduzir custos, ou vou ter que aumentar o custo, por exemplo, para o consumidor final, mas aí o consumidor final que gostava daquele produto começa a não querer mais, porque está mais caro, eu vou para outro. Então você vai ter um peso, né, uma competitividade muito desleal nesse sentido, de uma micro, uma pequena empresa para uma grande empresa, né? Veja quantas empresas grandes aí a gente está vendo estão pedindo aí, né? Está entrando com um processo de falência, né? Ou de recuperação judicial, recuperação financeira, né? Por conta de... são empresas, são grupos grandes, né? Eu não vou citar os nomes, não é necessário, mas são grupos grandes que estão aí e que a gente acompanha no dia a dia na mídia. Então, são ações, são projetos como esse que a gente tem que entender que ele é bom para o trabalhador, mas precisa ser bom para quem está empregando, precisa ser bom, né, para o mercado de trabalho, mas o cidadão precisa entender que a discussão ela é muito eleitoreira. Né? Você discutir isso num ano eleitoral, com pouco tempo, ele é puramente eleitoreiro. Porque é um projeto popular. Você concorda, Vinícius? Qualquer um que está nos acompanhando, eu também. Eu quero descansar mais, ficar mais tempo em casa. Por exemplo, curtir minha família, o lazer, aquela coisa toda. Todo mundo quer isso. Estudar, fazer algo diferente também. E ele é popular. Quando eu proponho para você que eu vou te deixar na sua casa para você descansar, fazer, às vezes o deputado lá, como que é o nome dele? Esqueci o nome do deputado que eu vi lá fazendo o discurso, falando que o trabalhador vai ter mais tempo para fazer sexo. Chuta o balde também. Né? É brincadeira, né? São coisas que você vê que alguns políticos falam, tá de brincadeira, né? Não é por aí que você tem que analisar um projeto tão importante como esse. Não, eu vou reduzir porque o cara vai fazer mais sexo. Para com isso, né? Tem um valor muito maior por trás disso tudo, mas esse valor muito maior precisa ser melhor debatido. Sim. Fer, você traz aí uma pauta super importante para a gente conversar um pouquinho sobre isso, e importante a sua opinião e sua análise também a respeito desse assunto. E eu gostaria de, além de parabenizar pela sua visão a respeito do assunto, mas também colocar um complemento e também um contraponto, né? Fazer um papel de fato de provocação. O primeiro, no quesito complementar, eu entendo e concordo com você quando você traz a questão relacionada ao empresariado, que ele pode ser relativamente prejudicado, e porque de fato tem parecido ser uma pauta muito eleitoreira, né? Muito eleitoreira. E aí, quando a gente fala de ser uma pauta eleitoreira, eu acredito que seja uma pauta fundamental que o Brasil precisa discutir, porque eu também tenho e sou completamente a favor, né, do fim da escala 6x1, para que o trabalhador tenha mais tempo de descanso, mas também me preocupa o fato de ser uma pauta eleitoreira de um tamanho, uma proporção tão grande como um tema como esse, ser discutido de uma forma tão rasa, como parece ter sido, né? Mas a provocação que eu gostaria de trazer é o seguinte: você trouxe pontos aqui, e a sua legítima preocupação com ambos os lados, com o qual o trabalhador precisa descansar mais, mas também existe a preocupação ao qual o empresário precisa também, né, equilibrar os pratinhos ali, mas a questão é muito no sentido de, será que de fato é nesse ponto que a gente precisa pegar para
resolver esse tipo de problema? O que eu quero dizer com isso é, será que se a gente não tivesse um olhar e até mesmo uma pressão popular muito mais voltada para as questões relacionadas a uma reforma tributária mais séria, uma reforma tributária mais completa, já aliviaria, consequentemente, o peso que o empregador carrega nas costas, porque não, de fato, eu não consigo atrelar a escala 5x2, você aumentar o tempo de folga do funcionário com uma menor produtividade. Até porque você pega países desenvolvidos, claro, tudo bem, vou dar uma referência aqui de países desenvolvidos. Sim. Noruega, por exemplo, está estudando 4x3. E eles entendem que dentro desse período, estudos que foram feitos, é que os trabalhadores locais, inclusive, aumentaram em 56% a sua produtividade, né? Porque é o menor tempo que você tem para produzir, então você acaba produzindo mais focado e você tem mais tempo de descanso. Então, a análise complementar que eu gostaria de trazer é muito nesse sentido. Eu entendo perfeitamente que é uma pauta popular e eleitoreira e que a gente precisa tomar um cuidado quanto a isso, mas eu não consigo digerir de uma forma muito tranquila o argumento de que com menos tempo de trabalho a gente vai perder em produtividade e o empresário vai ser prejudicado por isso, sabe? Talvez eu possa estar equivocado, mas é uma análise que eu faço. Eu acredito que hoje o que sangra de fato, o empresário é a carga tributária. Tanto que a gente conversa com pequenos, ainda assim que os pequenos empresários, pequenos e médios empresários sofrem ainda muito mais, né? Porque é aquela coisa, o cara tem que fazer um malabarismo agora com o IVA chegando aí também, né? E o que era para... Parece que só simplifica na burocracia, mas na prática não simplifica muita coisa. Então, assim, eu acredito que a gente tem muito mais uma questão, de fato, tributária a ser resolvida do que propriamente canalizar a energia de um problema numa outra pauta que ela acaba não sendo tão... que justifica tanto esse problema, sabe? Não sei se você concorda ou se você... Perfeito. Entende. Eu digo que o seu contraponto é o ponto, inclusive. A carga tributária, sem dúvida alguma, ela é a principal responsável por isso. Fazendo uma análise bem curta e grossa, você pega hoje a reforma tributária, que o governo está a ritmo, né, acelerado, aí ele veio com aquela conversa, olha, quem recebe até R$5.000 vai ser isento no imposto de renda a partir de 2027, né, que agora em 2026 você está pagando normal, né, mas a partir de 2027 vai ser diferente e tal. Isso tudo também é uma questão popular, ela precisava acontecer. Por que tem que acontecer neste exato momento? Acontece num ano eleitoral a tal da transição, nesse caso da declaração do imposto de renda que todos temos que fazer. A questão da carga tributária, o governo não tem o interesse em reduzir essa carga tributária, porque a discussão deveria ser esta, né? Se eu conseguir reduzir o tributo, o que vai acontecer? Eu vou fazer um governo inchado ter de reduzir os seus gastos, né? Eu vou obrigar a esta condição. Aí eu pergunto, o governante que lá está interessado nisso? Ele quer fazer isso? Eu não estou falando só do presidente Lula que está lá, talvez outros presidentes que por lá passaram também, porque a gente vive com uma realidade inflacionária que vem por anos. Quando houve a indexação da nova moeda, o real, a URV, lá atrás com o Fernando Henrique Cardoso, você teve até um pareamento com o dólar, né, com a moeda mais forte, né, a moeda mais forte em questões, né, mundiais na área da economia, mas depois você viu o crescente de novo, né, você viu o real desvalorizando, a inflação de novo aparecendo, e hoje ela aparece. Por que a inflação aparece? Porque você tem que manter um juros alto, porque você tem muito gasto. E quando o governo não quer colocar, por que o governo não quer colocar a mão nos tributos? Porque ele vai diminuir o bolo, a sua receita federal. Então é mais fácil eu pedir para que o cidadão se endivide, né, porque eu não posso fazer dinheiro, né, eu não tenho uma casa da moeda que vai ficar fabricando dinheiro, ainda bem, né, não posso pedir para o Banco Central, que é uma autarquia independente, ainda bem também. Gabriel Galípolo colocou isso de uma forma muito técnica e importante, né, nas entrevistas mais recentes que ele concedeu e até em alguns outros eventos, que precisa haver essa independência e manter os juros ali, ok, alto, para você poder segurar a pressão da inflação, mas a inflação continua pressionando. E hoje o empreendedor, o pequeno empreendedor, o microempreendedor, são pessoas do segmento que mais geram empregos, né, que tem mais pessoas trabalhando nesse setor, né, e que tem altos custos também para manutenção de tudo um pouco. Então hoje você manter uma empresa, você sabe disso, é muito difícil.
É tudo custoso. Cada coisa que você vai comprar, um eletrônico, algo que você vai precisar investir de tecnologia dentro da sua empresa, é altíssimo. Por quê? Ah, porque é o preço do produto? Não, por causa do tributo no Brasil. O Brasil, o custo do Brasil é muito alto. Quando a gente fala da questão da produção, né, que você vai melhorar a produção, você tem razão no que você põe. E eu também defendo isso. Eu não sou contra a redução do 6 por 1 para 5 para 2, de 44 para 40, não sou contra. Porque o trabalhador que está menos tempo na empresa, ele vai ficar mais focado porque ele sabe que ele precisa dar a produção, ele precisa ser produtivo. Então ele vai ser produtivo. O que você pode provocar é uma quebra de um segmento dos empresários que hoje mais contratam por conta da carga tributária alta, que eles não vão conseguir segurar e não vão conseguir contratar mais pessoas para poder ocupar os espaços que vão ficar, né, uma lacuna em aberto. E aí você vai gerar desemprego e obrigar o trabalho informal, porque muitas pessoas que estiverem desempregadas vão buscar um novo emprego e de repente não conseguem se adaptar ou precisa de uma determinada especialização ou precisa de uma experiência, e aí a pessoa acaba achando que a informalidade é melhor. Então você estimula muito, o governo é responsável por isso, o governo fica muito presente. O que era mais fácil? Você, na reforma tributária, pensar de uma forma diferente e reduzir justamente essa carga tributária para o empresário, para que o empresário pudesse contratar mais pessoas e você tivesse mais redução da jornada de trabalho, o trabalhador pudesse trabalhar num emprego com qualidade financeira, que ele possa bancar a sua família, que ele possa bancar as suas custas, a esposa, o marido trabalhando, colocando o filho na escola, seja da forma como for, mantendo a saúde, a alimentação, a moradia, o transporte, que são essenciais para a vida, no dia a dia, para a dignidade humana, né? Diga-se de passagem, vestir, calçar, né? Você precisa de tudo isso. E, ao mesmo tempo, você fazer com que a economia começasse a crescer. Hoje você tem um número de endividamento gigante de pessoas endividadas. E tem hoje os super endividados, que foi uma dívida aqui para pagar outra dívida lá, que essa dívida acabou e vai virando uma bola de neve, e a pessoa acaba se perdendo porque o brasileiro não tem essa educação econômica, né? Nunca se pensou nisso, né? Hoje pensa um pouco mais, mas nunca se pensou dessa forma. E assim, isso eu falo no ponto de vista de uma análise geral, tá, Vinícius? Porque, assim, óbvio, eu não sou especialista no segmento, mas é o entendimento que você passou, é o que eu tenho também, né? De 2027 a 2029, a gente vai viver no Brasil com 2 tributos que já existem, o ICMS mais o IVA, vai ficar uma confusão. É o tal do manicômio, né, que eles falam, né? O termo que eles usam é o manicômio da economia mesmo. Ele continua, e parece que ficou pior. Né? O manicômio parece que aumentou, né? Cresceu esse monstro. E até chegar a 2033, quando então você vai ter a consolidação dos outros impostos, o CBS, né? No mercado de trabalho, para você tentar, na economia do país, para você tentar equalizar isso. Mas quem é do setor não pensa dessa forma. Hoje o governo precisa ser presente nos seus gastos. O governo precisa ter a consciência de que ele está lá usando um dinheiro público que é importante, que deve ser retornado para a população, né, que paga os seus impostos, os empresários que pagam os seus impostos, de uma maneira eficiente, de uma maneira, né, economicamente ativa e importante, para você evitar que o Brasil fique numa situação como ele está, porque você acaba pressionando. O Brasil não é um país desenvolvido. Você acaba, se você percebe que daqui a pouco você coloca uma pessoa trabalhando menos tempo com um salário que não foi alterado, mas esse salário que ela recebe, ela começa a perceber que não está sendo suficiente. E esse tempo vago que ela tem para ficar com a família, ela vai começar a buscar alguma coisa a mais para ampliar o seu recurso financeiro, né? Por quê? Porque você tenta fugir da miséria, né? Essa é a colocação, né? Essa é a situação. Hoje você precisa, né? Você tem trabalhos importantes dos governos, né? O restaurante popular, né? Benefícios que o governo federal dá, que são importantes para você poder ajudar aquele cidadão que está passando numa situação difícil a ele se recolocar. Mas não parece que é isso que está acontecendo. Percebe? Essa sensação que nós temos, né, enquanto este ano eleitoral principalmente, é de que quanto mais o cidadão estiver na mão dos governantes, melhor para eles é. Sabe? Para ele poder manipular essa massa em favor dele. Isso é pura política, né? É a política que existe em qualquer lugar. E o Brasil permite isso com essa dimensão continental que nós temos.
Mas o contraponto que você apresenta, que é a carga tributária, ela é principal. Imagine um empresário que vai contratar um funcionário em CLT, ele paga 2 vezes aquele funcionário. Aí ele vai ter que contratar um outro funcionário para fazer o serviço que aquele outro estava fazendo, que estava sobrecarregado, que estava gerando problemas. Você aumenta a quantidade de atestados médicos, por exemplo. Então você vê que é um efeito dominó, né? E onde que está o ponto-chave da questão? É o que você falou. Eu penso da mesma forma que você. Legal. O seu contraponto, para mim, é por aí. Só que a gente precisa analisar de todas essas variantes, né, dentro dessa questão toda, e entender que, embora esse projeto seja popular, a gente precisa ter a consciência do voto e não permitir que aquele votou favoravelmente a isso, então ele é bom. Porque nem sempre é assim. Ele é bom porque foi conveniente naquele momento. Exatamente. Então, você vê a estrutura, por isso que as pessoas falam, não gosto de discutir política, economia, porque é chato. Não é porque é chato, porque a gente não consegue ter essa percepção, esse entendimento muito mais claro. Né? É porque são muitas cabeças pensando e a gente hoje, a gente nasce já dentro de um sistema, né, que já está aí. É uma estrutura que já existe há muitos anos. Né? E poucos presidentes ou poucos governantes que passaram lá pelos poderes e tentaram mudar isso, acabaram se dando mal. Então, é complicado. O Brasil, na parte política e econômica, assim, eu conheço muitos políticos que são bons, que fazem o seu trabalho de maneira decente mesmo, que são dedicados e que às vezes até cansaram e saíram até do meio público porque não aguentaram mais viver aquele sistema. Assim, a gente não está pintando um quadro que, nossa, o Brasil vai acabar. Não é isso. É apenas a gente ter a consciência de que muitas coisas que são discutidas pelos políticos, por vezes, elas são muito populares e em ano eleitoral elas se tornam mais ainda populares, né, desse ponto de vista. Exatamente. Mas, putz, se diminuíssem a carga tributária, aí eu falo para você. Era o caminho, né? Mas aí o governo vai gastar menos. Né? Pois é. E não só isso também, né? Tem que gastar menos. Mas um outro ponto que eu vejo também muito nesse sentido, e aí complementando o que você trouxe, e aí não sei se o quanto utópico é essa minha perspectiva, mas eu sinto muita falta do Brasil ter um plano de desenvolvimento nacional a longo prazo. Acho que isso é o mais importante, a longo prazo. Porque a gente tem sempre essas disputas, né, há 4 anos, que aí você fica... A gente tem vivido agora, esses últimos anos, uma polarização tremenda, que eu acho que nunca aconteu isso de forma tão intensiva, desde a redemocratização do Brasil, né, pós... ditadura, e agora a gente vive essa polarização de novo de uma forma tão intensa, e parece não, né? Os políticos sabem jogar muito bem isso. Porque agora você tem que tomar um lado, fica obrigatório você tomar um lado. Quando você fala que assim, não, o meu lado é o desenvolvimento do Brasil e uma equidade maior entre o povo, um equilíbrio melhor, etc. Não, você não pode ser um cara equilibrado. Você tem que... Não, ou você é Bolsonaro ou você é Lula. Né? E aí isso tem perdido. E eles sabem jogar muito bem, os dois lados sabem, né? Que aí você fica sempre entrando em pautas aquelas pautas clichês, né? Ai, porque o aborto. Ai, porque a liberação da maconha. Ai, porque isso, porque aquilo. Então, assim, aí fica essa coisinha, uma mente tão... Políticas de vizinhança. Exatamente. Né? Uma coisa muito medíocre, né? Exato. E o que mais não digo nem me choca, porque não me choca mais, mas o que mais me entristece é que é esse tipo de discussão que o eleitorado vai lá e depois ele escolhe o número dele, aperta o verdinho, por conta desses tipos de pauta, né? Então agora a gente vai ter aí os debates, como você falou, até... vamos ver o que vai ser. Vai ser divertido. Vai ser divertido, até cômico, né, cara? É sério, mas divertido. Sério, mas divertido. Mas é um desafio muito grande que nós temos para o nosso país, né? Nesse sentido. E aí, Fer, só para a gente não perder muito... Sim. O nosso... Aqui algumas questões que eu queria saber de você ainda. Sim. Agora que a gente já fez essa análise mais ampla, né? E falamos um pouquinho sobre isso. Mas eu queria voltar um pouquinho para a carreira do Fernando, no sentido de... No âmbito de entrevistas, né, cara? A gente sempre... Você já entrevistou muita gente e ainda pegando esse gancho de política, gostaria que você contasse para nós alguma entrevista que você fez, um entrevistado que você não estava esperando muito, mas te surpreendeu, foi uma entrevista que te marcou. Eu acho que essa é a grande questão. Assim, uma entrevista que te marcou de uma forma surpreendente. Assim. Ao longo de 30 anos, assim, eu comecei como repórter policial lá atrás, lá em 92.
como eu conversei com você, né, nos bastidores, eu era desenhista, né, me formei em técnico em construção civil, tive a oportunidade, felizmente, trabalhei na Splice, né, na ocasião em que eles conseguiram o edital da construção do Terminal São Paulo, na gestão do Antônio Carlos Panunzio, em que você tinha o Crespo, José Crespo, como gestor, né, o gerente lá da URBS até então, essa empresa pública que existe até hoje. E eu trabalhei lá dentro do Terminal São Paulo, nunca, né, da infraestrutura até a superestrutura, conheço todo aquele prédio lá, né, todo aquele espaço que ficou muito legal. Mas aí a vida foi me levando para outros caminhos e o jornalismo acabou acontecendo quando eu fui procurar no Diário de Sorocaba, o Jornal Diário de Sorocaba, né, Vitor Sioff de Luca era vivo ainda, né, o Maurício de Luca, o Walter de Luca, né, foi uma grande escola para mim também, aprendi muita coisa lá. Foi a primeira vez que eu tive contato, inclusive, com delegacia de polícia, junto com o repórter policial oficial lá. Era o Daniel Márcio Maciel, também um grande amigo, né, que me ensinou muitas coisas, né, e devo muito isso a ele. Né. A parte de português também, hoje eu aprendi muito com a professora Filomena Magda Raca, já falecida, mas uma mulher extremamente maravilhosa, que ensinava muito e gostava de ensinar. José Antônio Silveira Rosa, hoje advogado trabalhista também, um cara fantástico, que conhecedor de cultura como ninguém. É uma boa pessoa para você entrevistar também, viu? Pô, com certeza. A parte de cultura de Sorocaba, então ele já é autor de livros, inclusive, ele escreveu livros relacionados à parte aqui da cultura. José Antônio Silveira Rosa, um grande amigo meu também. Quantos anos de carreira? Oi? Quantos anos de carreira? O José Antônio Silveira Rosa também? É bem mais do que eu, inclusive. Ele tem 10 anos mais velho que eu, então vamos dizer que ele tem uns 10 anos mais aí, viu, Rafa? O Rafa é curioso aqui perguntando para mim, mas é isso. Eu estou com 34 anos, vou fazer 34, o Zé Antônio faria 40. Hoje ele está focado mais na advocacia, mas ele tem essa pegada do jornalismo. E eu aprendi muito com essas pessoas, né? Enfim, grandes amigos que passaram por lá, Cláudio Grosso também, que trabalhava no Diário de Sorocaba, enfim. E de lá para frente, Vinícius, eu comecei a ter contato com entrevistados. E assim, os meus entrevistados no começo, e aí você fala marcantes, era a época que a gente entrevistava o cara que foi preso por matar alguém. Então se conversava com o cara falava assim, eu matei mesmo, sabe? Ele assumia. Um negócio meio cabrinho, assim, né? Exatamente, pro repórter mesmo. Então, você é repórter, eu quero falar com você. Você entrava na cadeia pública, os caras queriam falar com você, sabe? Eles queriam, jornalista, vem cá que tem coisa para falar e quer contar, sabe? Então, foram muitos perfis e muitas personalidades, né? Eu já entrevistei muita gente, cara, assim, lá, muitas pessoas, assim. Mas eu sempre gostei muito dos entrevistados políticos e algumas referências, assim, políticas. Eu sempre cito o Mário Covas, que foi um cara que me surpreendeu bastante nas entrevistas, porque sempre falavam que ele era um cara muito truculento, muito durão, mas ele era um cara justo, do meu ponto de vista. Ele era um cara justo e sabia o que estava fazendo. Né? Ele tinha conhecimento do governo do Estado, ele tinha conhecimento do Estado de São Paulo, era um santista, né? Era de Santos também, e um grande político, entre outros que existiram na época, que eu não tive a oportunidade de entrevistar, mas né, que acompanhava, né? Enfim, até mesmo no Roda Viva da TV Cultura, que tem até hoje, né? Acompanhei muitas entrevistas por lá. E o Mário Covas, ele era um cara que passava as informações de política pública que você se refere de maneira muito eficiente. Então esse era um cara muito bom de entrevistar. E assim, muitos políticos são bons, eles são bons para você fazer entrevistas. Porque, principalmente quando você fala da oposição, né? Aí que eles deitam o cabelo mesmo, né? Eles deitam e enrolam. Eles vão em frente. Mas como entrevistas marcantes, assim, eu posso dizer o Mário Cortella, um grande filósofo, nossa, fantástico. O Mário Cortella é um filósofo importantíssimo, né, nos dias de hoje. Eu tive a oportunidade de entrevistar esse homem lá, né, numa palestra que ele veio aqui, e quando me propuseram fazer a entrevista com ele naquela ocasião, eu achei o máximo, né? Porque ele tinha muito conhecimento, muita informação. É aquele cara que ele está fazendo a palestra, ele está contando na cabeça, Vinícius, o tempo que está passando em segundos. E ele terminava no prazo mesmo, era 40 minutos, terminava em 40 minutos mesmo. Incrível. E não era com relógio, nada, ninguém nem dizia para ele, já sabia, já deu os 40 minutos aí, né? O cara, pô, é verdade. Então essa foi uma entrevista muito marcante, sabe, com o Jomir Betting também, quando esteve aqui, né, o Jomir Betting, economista, talvez não sei se muitos aqui conheceram, né, mas era um cara famosíssimo também. O Jomir Betting esteve em Sorocaba e eu entrevistei, muito bom também de entrevistar, sabe?
E assim, cara, mas de grandes entrevistas mesmo, tirando esses perfis mesmo, minha paixão é a população, cara. São as pessoas. O cidadão do dia a dia, cara. Cara, como você aprende com essas pessoas, você conhece a vida das pessoas, como elas recebem você, né? Nós tínhamos uma editoria no Jornal Cruzeiro do Sul, né, uma época atrás, chamado Ronda nos Bairros. Então a gente tinha por objetivo descobrir os bairros, contar a história de um bairro, como ele cresceu, como ele se desenvolveu, e dentro disso buscar histórias interessantes. E as histórias interessantes não é do político, não é do médico, do economista, é do cidadão. Saber como aquele cidadão vive o dia a dia. Então eu tive em muitos bairros aqui, em Sorocaba, na região, em que eu tive contato com essas pessoas que falavam do jeito delas. E elas passam uma experiência de vida que, pra gente, enquanto jornalista, enquanto comunicador, é fantástica. Até na hora de você escrever, né, você fala, puxa vida, né, sempre gostei de escrever também, né, uma arte, né, a escrita em si, e você escrever aquele perfil, né, daquele personagem, né, você fala, pô, é um personagem verdadeiro, né, não é um imaginário. E a vida que essa pessoa tem. Então, assim, essas pessoas são muito receptivas, elas recebem muito bem, né? O jornalista, o repórter que está no dia a dia na rua, dando informação, falando das preocupações do dia a dia. Então, essas entrevistas, eu acho que hoje em dia falta bastante até no jornalismo mais moderno. Né? Hoje a gente tem um jornalismo muito bom, obviamente orientado aí pelas novas tecnologias, mas falta ainda muito, está faltando um pouco desse lado humano. De você pegar mesmo, né? Às vezes você pega um perfil lá, vai ser bom para você, a escala lá, assim que a gente está falando, assim, vai ser, mas por quê? Entrevistas com pessoas assim mesmo, né? No dia a dia para entender o contexto delas. Então eu acho que dentro da minha carreira como repórter policial, as entrevistas que eu fiz com pessoas no dia a dia, mesmo o cara que cometeu o crime, entender por que ele cometeu aquilo, sabe? A gente conseguia essa informação. Era uma notícia, era uma informação muito preciosa, né? A vítima em si, né? Que chegou a esse ponto, por que chegou a esse ponto, o que aconteceu, e você passar essas informações como um alerta. Então, tirando essas personalidades, presidentes que eu já entrevistei, governadores, né? Personalidades internacionais que vieram para cá, e aí você tinha um tradutor e você fazia entrevista também paralelamente com essas pessoas. É um pouquinho de cada coisa, cara, mas eu sempre gostei muito desse contato com o povo, com o público, sabe? Uhum. De você ter essa entrevista mais humana, de saber o Vinícius, o perfil do Vinícius, né? Saber a essência da pessoa, né? Como que é o dia a dia dela, como que é o trabalho, quais são os sonhos, as preocupações. E as pessoas gostam de falar sobre isso, né? Elas gostam de falar delas, né? Dos exemplos bons, dos exemplos ruins, às vezes, que já aconteceram. E claro, mas as entrevistas com artistas também já fiz, com personalidades, com políticos, boas entrevistas também, mas nada tira a importância de um cidadão no dia a dia mesmo. Então acho que essa é a essência do jornalismo mesmo, porque é a base, né? É onde está a informação, está a notícia está sendo gerada ali. Se um político precisa resolver, um policial precisa resolver, um médico precisa resolver uma situação, tem a ver justamente com o cidadão, né? Exatamente. Se ele não gerar aquele episódio, não gerar aquele acontecimento, você não tem essa linha, essa cadeia de produção, sabe? Então, eu acho muito legal. E é o que eu falei para você no começo do nosso bate-papo bom aqui, Vinícius, bem legal, nesse bate-papo especial, né? A possibilidade do jornalista de aprender muito mais que um outro cidadão comum, não porque ele é melhor, ou porque eu sou melhor, eu sou... Não é isso. Mas a possibilidade, a curiosidade de você descobrir coisas é muito legal. Um episódio muito legal que aconteceu, esse eu vou contar, que é bem bacaninha também, esse é divertido lá nos anos 2000, né, um cunhado meu, ele frequentava lá o footing, lá no Campolim, né, no Antônio Carlos Cometri, era o famoso footing, né, dos anos 2000, no começo dos anos 2000. Tinha ali onde é o Sorocaba o Shopping Panorâmico, tinha um casarão gigantesco lá, que era dos beneditinos, era um espaço da comunidade beneditina, da ordem beneditina, que foi justamente a base da história de Sorocaba, né? Hoje você tem o Mosteiro de São Bento, né, que está passando, aquele espaço está passando por uma remodelação ainda, né? Está demorando muito, né? Sim, muitos anos, né? Muitos anos, né? Uma dificuldade muito grande, né? De os governantes
valorizarem, né, aquele ponto importante para a história, né, de Sorocaba, da nossa região. E os beneditinos tinham esse casarão lá. E esse casarão estava abandonado, cara. E aí foi muito legal, porque olha, você vê o jornalismo como é que é, onde a gente vai parar. Eu estava no jornal Cruzeiro do Sul nessa ocasião, e aí chegou essa informação até por meio do meu ex-cunhado, né, falando justamente sobre a diversão que muitos lá no Campolim estavam tendo no casarão abandonado dos beneditinos. O pessoal estava indo lá para passar medo, Vinícius, você acredita? Caramba, porque era assombrado o lugar lá. Assombrado, você acredita nisso? As pessoas viam coisas e ouviam coisas. E aquilo ganhou tanto peso, né, tanta força, que ele virou pauta para o jornal, né, para o impresso, para o jornal Cruzeiro do Sul. E essa pauta caiu para eu fazer. Eu falei, nossa, o que é isso, né? Por que caiu para mim? Foi um cara que é um parente, um amigo meu próximo, passou a pauta, mandei para o jornal falou, pô, legal isso, né? Isso dá muita leitura, e deu mesmo. Aí eu fui atrás, eu fiz uma página, cara, no jornal com esse assunto, dei uma foto gigantesca, né, do fotógrafo lá na época, que saiu na capa do jornal, e a gente foi lá para tentar conhecer e entender o que as pessoas estavam passando lá. Assim, particularmente, não tive medo lá, mas, rapaz, é um lugar que é para dar medo mesmo, porque era escuro. Você começava a hora que o carro, né, o motorista, o fotógrafo e eu. A hora que você começa a subir o morro, hoje já não existe mais o casarão, demoliram lá, né? Mas a hora que você começava a subir o morro em direção ao casarão, Rafa, a gente foi à noite, umas 10 horas da noite, horário de trabalho que eu tinha lá no jornal. A gente foi nesse horário de propósito mesmo, porque era a noite que acontecia, então você tem que ir no momento. Você tem que ver alguma da coisa notícia, agora, né? Um monte de dia. De dia perderia o glamour, né? Aí a gente foi, cara, a hora que a gente começa a subir, você vê aquele portão gigantesco antigo, né, do casarão, e aquilo lembra o castelo do Drácula, cara, um negócio muito misterioso. E você começa a olhar para o lado, um mato, e aí você começa a se distanciar da Raposo Tavares, e o som característico dos veículos passando vai diminuindo. E aí você só vai ouvindo o som da natureza, bichinhos, aquela coisa toda, o vento passando. E você com aquele receio e com aquele negócio, né? Jornalista é meio, né? Mas você ficava... Toda uma atmosfera ali, né? Exatamente. Criando aquele clima. E o fotógrafo, mandando foto lá. Até a gente chegar lá no casarão, o motorista parou o carro no fundo, até o motorista falou, precisa entrar lá? Não, precisa. Não, vou parar aqui. Não, tem que entrar lá. Fernando, grande amigo também. Aí ele entrou, forçosamente ele entrou, cara. Aí nós três descemos na parte de trás do casarão, e tudo escuro, um matagal gigante, alto pra chuchu, né, escuro, você não ouvia nem som mais da Raposo Tavares, tinha uma piscina com os anjos, né, que tem lá, né, os anjos que fazem a decoração da piscina, a piscina estava seca, óbvio, e aí você tinha a parte de masmorra, a parte de baixo, né, que era bem escura, com tijolinhos à vista, e tinha as acelas lá, que diziam que tinham corpos enterrados lá, não sei se tinha mesmo, né, mas diz que enterravam, os beneditinos, né, da ordem beneditina, enterravam lá também. Mas a gente nunca conseguiu comprovar isso, na verdade. Mas enfim, a gente estava na aventura. E aí, só para ir mais rápido aqui na conta, teve um momento que a hora que a gente desceu, a gente escutou um barulho, cara, no meio do mato, fazia assim, ó, vraf, vraf. Foi e voltou rápido, cara. E eu e o Franco Magnatti, que era o fotógrafo na ocasião, a gente olhou assim, falou, meu, o que é isso, né? Que som estranho, né? Será que não é um bicho, né? E o Franco falou, pô, deve ser um bicho, né? A gente só escutou as travas de um carro fazendo assim, praf. Na hora que a gente olhou, o motorista dentro do carro, assim, quietinho, cara, com os vidros fechados, fazia assim pra gente, eu não vou sair aí não, fica vocês aí, cara. Fugiu. Eu não vou descer, ficou lá dentro do carro, cara. Falei, desce daí, tá calor. Não, vou ficar aqui, né? O carro travado, cara, depois que eu vi esse barulho, a gente começou a dar risada. Aí quebrou o clima ali naquele momento. Mas enfim, aí a gente voltou, aí eu e o Franco falamos, a gente era meio maluco, né, a gente assim, entrava em muito lugar estranho aí, né. Tinha um delegado conhecido nosso, amigo nosso, que fala assim, vocês são doidos, e nesses lugares aí se encontra um criminoso lá, a gente entrevista. Qualquer um lá, se tiver um fantasma, a gente entrevista fantasma também, não apareceu fantasma, né? Eu queria muito ter entrevistado um fantasma, mas não deu certo. Aí a gente entrou, cara, e o Franco, para iluminar o caminho que a gente estava fazendo, ia ficar mandando os flashes para iluminar. Então era um flash mesmo de luz que a gente via. Aqui dá para andar um pouquinho. Você dava mais um metro. Até a gente chegar lá nas celas lá, em que ficavam os beneditinos, né? Acho que tinha o alto flagelo, tinha toda uma cultura religiosa, né, dos beneditinos, eu não sei, né, me perdoem, a ordem beneditina que existe até hoje, né, respeito, né, com essas pessoas religiosas, né, mas
a gente foi tentar encontrar alguma coisa que fizesse sentido, mas para a gente ficou somente mesmo a sensação daquilo que as pessoas relatavam, né? A gente entrevistou pessoas, né, que contaram que ouviram e viram coisas lá. E ao longo do casarão você tinha alguns casebres que estavam destruídos, queimados pelo fogo, que lá viviam escravos, né? Viviam pessoas escravizadas numa época, né? E depois se tornou zeladoria, né? E algumas pessoas que eram contratadas pela ordem beneditina ocuparam aquelas casas, mas depois acho que o fogo destruiu, enfim, aconteceu bastante atrocidade lá naquele lugar também, né? Aconteceram muitas histórias que a gente foi descobrindo depois. Aí a gente foi atrás para descobrir quem que era o dono do espaço, aí no dia seguinte eu fui complementando essa matéria. Aí fui atrás da fonte, descobri que o dono do lugar morava em São Paulo, consegui entrevistar por telefone essa pessoa. Aí ele me disse que o advogado que estava com a causa, né, desse espaço era de Sorocaba, consegui, obviamente, fazer o contato com esse advogado, aí ele deu entrevista para a gente. E no dia seguinte, óbvio, eu e o fotógrafo, nós fomos de novo lá no espaço, mas durante o dia, para ver como que era a coisa durante o dia. E era um casarão abandonado, quebrado, destruído, muito bonita a estrutura, né? E lá a gente encontrou, não fantasma, encontramos algumas pessoas lá que estavam, né, numa reunião mais específica, né, usando narcóticos, usando drogas, né, e os caras tudo animados, acho que era maconha, enfim, não sei, estavam animados, uma reportagem legal, vou fazer uma entrevista aqui, coloca eu lá na Globo, não sei o que tem, não é Globo não, cara, é Jornal Cruzeiro do Sul aqui, não, mas tá valendo também, põe a gente na capa lá, foto e não sei o que tem. E a gente entrevistou essas pessoas, né, perguntando para elas, por que vocês ficam aqui, né, vocês se reúnem aqui? E eles contaram, né, essa história também. Então a gente teve várias histórias dentro de uma pauta que chegou para a gente de uma maneira tão, né, você vê, chegou para mim ali, e a gente tocou a pauta e rendeu uma página com várias histórias contando a história do casarão, a parte jurídica, como estava, quem era o proprietário, se a gente tinha encontrado ou não fantasma. Infelizmente a gente não encontrou, tá? Mas a gente fez bastante foto lá do espaço, entrevistamos essas pessoas durante o dia, né, a parte da segurança também pública. Enfim, aí a notícia saiu no jornal, deu um bom retorno, né? O jornal teve bastante leitura em cima dessa reportagem, né? Uma reportagem bem específica, né? Sim. Fugia, né, da curva, né? Um negócio assim, o que é, né? O jornal contando uma história dessa. E foi bem legal. Então você vê, e isso é apenas uma de tantas histórias e tantas facetas na área do jornalismo que a gente depara e a gente vai fazendo, e é divertido de certa forma, perigoso por vezes, né? Arriscado até, mas a gente é muito doido, cara. A gente jornalista é meio doido. É uma raça meio maluca, né, cara? É, meio maluca. Muito bom, Fer. Fer, eu ficaria aqui horas, cara, ouvindo suas histórias, um homem de muitas histórias do jornalismo aí, muitos anos. Mas, infelizmente, pessoal, a gente vai precisar encerrar a nossa conversa hoje, mas quero deixar já o convite aberto, Fer, se você puder, vai ser uma honra te receber de novo aqui para você contar mais histórias como essa para nós, né? E outras, muitas outras. Outras novas, né? Outras novas. Essas foram editadas, tem agora as novas também. Muitas histórias, sem fim, né? E continua. Então, Fer, mais uma vez, quero te agradecer. Muito obrigado por você ter aceito o convite. A conversa foi muito legal, como eu te falei aqui. Nossa, cara, tem papo para horas e horas de conversa. Mas a gente vai precisar encerrar por conta da nossa agenda também. Claro. E, pessoal, para você também que acompanhou aqui a nossa conversa com o Fernando Guimarães, continuem acompanhando o trabalho do Fer na Cruzeiro FM 92,3, está diariamente, né, Fer? De segunda a sexta no Jornal da Cruzeiro. Beleza? Com a responsabilidade dos comentários. Me ajude lá, gente, me ajuda. Boa, manda mensagem, gostou, não gostou, comenta. Pode mandar, né? Não tem problema. É isso aí. Eu gosto. Fer, então muito obrigado mais uma vez, viu, cara? Agradeço de coração por você Eu que agradeço, Vinícius, pelo convite especial. Foi um prazer conhecer o espaço de vocês, maravilhoso. Gostei muito do que a sua esposa fez aqui. Parabéns para ela também, viu? Esposa parabéns, a esposa mandou bem aqui também. O Rafael também, que fez o contato comigo. Obrigado. O Geraldo Almeida, né, que foi o pauteiro, né, de certa forma, né, o contato, embora a gente já se conheça de outras formas, mas eu fico muito lisonjeado também, né, contar da gente não é fácil, é difícil, mas tem muitas histórias, né, são tantas, como você falou. Eu falo bastante porque sou radialista, jornalista, então me desculpe, né, é o que você falou, você faz capítulos, episódios e aí não acaba, não termina nunca, esse cara fala pra caramba. Mas são muitas histórias boas e eu agradeço muito, viu? Aí a atenção de vocês também, a disposição em me ouvir aqui também, vocês que estão nos acompanhando aqui pelo Instagram, também no YouTube também, agradeço aí,
né, a companhia de vocês, Rafael mais uma vez, Vinícius mais uma vez, brigadão mesmo, viu, cara? Imagina. Fiquei muito feliz aí pelo convite. Imagina, Fer, eu que agradeço. Então é isso, pessoal. Para você que acompanhou o Papo Público até o final de hoje, até o final da entrevista de hoje, meu muito obrigado. Para mim é muito importante você poder acompanhar, aprender um pouco, porque normalmente eu só trago mestres aqui. Essa é a ideia para que eu aprenda e vocês aprendam também. Tá bom, pessoal? Então é isso. Fiquem com Deus, continuem acompanhando nossas redes sociais, porque a gente vai divulgando quem vai ser os nossos próximos entrevistados. Então é sempre bom você seguir a gente lá. É @Papo Público Pod, de podcast, tá? POD. Para você saber tudo o que vai acontecer, quem serão nossos próximos entrevistados, como é que tá o caminhar da coisa aqui. Beleza, pessoal? Então, muito obrigado a todos vocês que acompanharam mais uma vez. Fiquem com Deus e até a nossa próxima entrevista. Um beijo no coração. Tchau, tchau.